horror. Histórias medonhas. Extremamente cabreiro. Uma imagem mais feia e tenebrosa que a outra. Junji Ito. Fragmentos do horror. É horrível, né? Acho que Berserk consegue ser pior. Roda a vinheta. Fragmentos do Horror, do Junji Ito, foi o nosso primeiro quadrinho, ou mangá, por assim dizer, da editora Darkside. E como sempre, a Darkside surpreende na forma como eles editam as coisas e na forma como eles fazem as capas, as lombadas. A edição da Darkside é muito, muito extraordinária. Por exemplo, só pra te ter uma ideia, olha só. Beleza? Capa. Mas se tu olhar contra a luz, olha só isso daqui. Vamos ver se vai dar pra enxergar aqui. Tá vendo? Tem todo esse verniz por cima do desenho, cheio de coisa horripilante, medonha e capirotesca. Ó, só que horrível. Esse verniz tem totalmente a ver com a primeira história, que é Futon. Muito bem, que é um cara que tá com muito medo de alguma coisa que ninguém mais enxerga, só ele, então ele decidiu se esconder embaixo do cobertor e nunca mais sair. A segunda história que esse mangá traz é um monstro de madeira, que é uma história bem bizarra, na verdade, porque é uma casa bem antiga, essas casas que são tipo patrimônio histórico, né? No Japão eles têm bastante disso. E em determinado dia surge uma mulher e pede pra ficar hospedada naquela casa. É muito medonho porque ela entra dentro da casa, começa a tocar na casa, e diz, nossa, isso é muito sexy, não acha? Ela se atrai sexualmente pela casa em si. Só que a coisa vai caminhando pra um lado tão medonho, que a casa começa a se atrair por ela também. Vixe. A terceira história é o Tomeo, Gola Rolê Vermelha. Essa história vai te deixar muito tenso, porque o Junji Ito, ele conseguiu transparecer completamente o desespero do personagem. O que aconteceu com ele? Uma bruxa enfeitiçou ele, né? E a cabeça dele tá se desgrudando do corpo. Então durante toda essa historinha, ele vai estar segurando a cabeça pra ela não sair. É, na verdade, esse personagem central aqui da capa, e a bruxa, no caso, seria essa daqui. A próxima história é Suave a Deus. Ela é sensível e desconfortável ao mesmo tempo, porque é uma família que tem como tradição orar fervorosamente no enterro, né, de seus familiares, para que eles possam permanecer com o espectro deles por mais 22 anos e assim ter mais tempo para se despedir de seus entes queridos. Medonho também. Medonho. A próxima história que tu vai ter aqui é o Dissecação Chan, certo? Que é uma garota que o sonho dela é ser dissecada viva. Desde criança ela tem esse fetiche, vamos dizer assim. medonho, assim, ela dissecava animais, começou com sapos, ratos, depois passando pra cachorro. Era que certo dia ela pegou e olhou pro menininho e disse assim, acho que agora eu vou dissecar você. E ela cresce com essa loucura por dissecação. E, cara, a história vai crescer por um momento tenso demais. A próxima história é Pássaro Negro, que também me deixou bem... que é a história de um cara que tava fazendo uma trilha e em determinado momento ele caiu e quebrou as pernas e ele ficou um mês lá sozinho com as pernas quebradas, não tinha como se locomover, né? E quando ele foi encontrado, o que chamou a atenção dos médicos é que ele estava com a saúde perfeita. E em determinado dia, quando ele estava internado no hospital, o menino que socorreu ele ficou com ele no hospital e tem um vislumbre do que aconteceu com ele enquanto ele estava perdido. Uma mulher entra no quarto, uma mulher toda de preto, e começa a alimentar ele com pedaços de carne que ela transfere da boca dela para a boca dele. Tipo o passarinho faz. Exatamente, exatamente. Então ele conta, né, pra esse menino que essa mulher alimentou ele durante todo esse tempo que ele teve lá perdido com pedaços de carne e pra saciar a sede dele com sangue.
Só que enquanto ele tava lá na floresta, perdido, desamparado, isso não era ruim. A partir do momento em que ele tá no hospital e que ele já tem um amparo melhor, ele Sim. começa a perceber que tem algo errado com isso. Sim, ele começa a perceber que ele não deveria estar comendo aquela carne, sabe? E, sério, a história tem um plot twist no final bem medonho. Então, a próxima história vai ser uma das mais bizarras assim, bem dizer, não que as outras não sejam, é a Megami Nanakuzi. Uma menina, ela é fanzaça de uma autora muito famosa do Japão, e ela decide mandar uma carta, que é respondida com um convite para ir conhecer ela. Quando ela conhece finalmente essa autora, vê que na verdade ela é um homem. Essa autora prende ela, esperando que ela mostre um tique nervoso. Então, tu percebe que todos os livros que ela escreveu são baseados em tiques nervosos. E que ela pega os tiques das pessoas que ela já aprendeu lá naquela cidade. A última história dessa compilação do Junji Ito é A Mulher que Sussurra, que é a história de uma menininha que tudo que ela faz, ela precisa que alguém ordene que ela faça aquilo. Ela não consegue decidir por si própria. Ela tem esse problema mental que ela não consegue fazer E decisões. isso faz com que ninguém consiga permanecer por muito tempo ao lado dela, porque deve ser um inferno de ficar ditando regras pras pessoas, assim, tipo, o tempo inteiro. Então, em determinado dia, uma mulher vai lá fazer entrevista de emprego e um teste pra ver se ela consegue ficar com a vaga. E ela é a única pessoa que realmente se dedicou pra esse emprego e que conseguiu controlar a menina. O fato é que ela precisa mesmo manter esse emprego porque ela vive com um cara que abusa dela, né, bate nela e usufrui do emprego dela. Exatamente. E tu consegue perceber que conforme o tempo vai passando, ela vai definhando ao lado da guria, sabe? Ela vai ficando mais curvada, assim, né? De tanto ficar cochichando no ouvido dela. Ela não tem folga. Ela vai embora quando a menina dorme e volta, tipo, pra menina acordar, sabe? Talvez tu não te surpreenda tanto com essas histórias se tu já conhece trabalhos do Junji Ito, né? A gente sabe que a fama dele de terror é enorme, que o cara pensa muito sobre isso, sabe? Muito escrever sobre isso. Se tu já conhece, então, as outras obras do Junji Ito, por exemplo, Uzumaki ou Tomi, tu sabe como ele consegue fazer um terror visceral, cara, e nossa, aquilo é extremamente horrível. Aqui tu percebe que não é a mesma pegada, sabe? Ele tá um pouquinho mais lento, mas mesmo assim é uma excelente compilação. Então, se tu não quer mais sair debaixo da coberta, se tu vai passar uma semana sem dormir, se tu tem tique nervoso, adquire isso aqui na Amazon pelo nosso link, porque tu vai dar aquela ajuda pro canal. Exatamente, então curte aqui, deixa o teu comentário, aciona aquele sininho e é isso aí. Na descrição, o link pra compra. E cuidado pra não ver coisas horríveis! E nem ter ticos estranhos. Até mais. Tchau, tchau.